Olá, amigos da Ferrovia Sociedade. Meu nome é Vitor Pires Venkowski. Estou mais uma vez aqui para falar com vocês sobre a história das ferrovias brasileiras e também para tentar responder aquela pergunta: por que o Brasil é um dos países mais atrasados com relação ao transporte ferroviário de cargas e passageiros? Nesse 32º episódio, eu vou estar conversando com vocês sobre os contratos de concessão das ferrovias e cargas no Brasil. Então, uma das questões importantes aí é entender como é que esses contratos estão organizados, quais são as cláusulas contratuais, quais são os objetivos desses contratos, e dessa forma a gente vai conseguir entender bem como que é a história das ferrovias brasileiras. Então, eu separei aqui algumas considerações. A primeira delas é que o funcionamento das ferrovias atuais no Brasil, elas estão muito relacionadas com a forma como os contratos foram realizados na década de 90. Então é muito importante a gente entender esses contratos. No Brasil, são atualmente 15 concessionárias, cada uma dessas concessionárias tem um tipo de contrato, e o que a gente observa, né, que a partir da análise desses contratos todos aí, que nós podemos organizar as ferrovias brasileiras em 4 grandes grupos, de acordo com os contratos de concessão. Então, o primeiro grupo são aquelas ferrovias que foram concessionadas, privatizadas, né, num amplo projeto de privatização no Brasil na década de 90. Então, o primeiro grupo é composto pelas ferrovias que têm como origem a Rede Ferroviária Federal S.A. e a FEPASA. Então, é um grupo que foi concessionado para várias empresas, né? O principal objetivo delas, é claro, é o transporte de cargas. São contratos de 30 anos de vigência, alguns dos contratos já estão até renovados aí recentemente, né? E também esses contratos eles contemplam aí metas de produtividade, metas de investimento e também metas de redução de acidentes, né? Então nós temos aqui uma das empresas concessionária aí que cuidou das ferrovias brasileiras aí por alguns anos, que é a LL Logística. Então é uma empresa muito importante na época lá. Ela teve uma série de dificuldades aí na operação desses contratos aí, tanto é que depois de alguns anos essa operação ferroviária acabou passando para a Rumo Logística, né? Também a MRS Logística, uma empresa importante no Brasil, atua até hoje transportando cargas entre Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. Tem um serviço importante aí. Aqui vocês estão vendo uma foto da operação deles em Pederneiras, no transporte de grãos entre Pederneiras e o Porto de Santos, né? E daí nós temos o segundo grupo. O segundo grupo ele contempla aquelas ferrovias que são da Vale, né? Então são 2 ferrovias principais, a Estrada de Ferro Carajás e a Estrada de Ferro Vitória-Minas. Então são 2 ferrovias que, como eu já comentei em outros vídeos, eles são ferrovias que fazem parte dos ativos da Vale. Então é uma ferrovia um pouco diferente das outras, né? Por isso que elas fazem parte desse segundo grupo. Também tem uma diferença nesses contratos, porque além de cargas, os contratos também contemplam o transporte de passageiros. A vigência desses contratos também é de 30 anos e também, como todos os contratos, eles têm metas de produtividade, metas de investimentos e metas também de redução do número de acidentes. Então nós estamos vendo aqui na imagem, né, uma operação de transporte de passageiros. Essa foto aqui é lá em Vitória. É de uma época em que os vagões, na verdade hoje os vagões já foram atualizados, eles trocaram a frota de vagões de transporte de passageiros, né? Mas essa foto aqui é uma foto do vagão antigo, né? Então essa locomotiva aqui também foi utilizada por um bom tempo nessa operação de transporte de passageiros. Hoje já é uma locomotiva um pouco mais moderna, né? Então vocês estão vendo a viagem, né? Muito interessante, vale a pena vocês fazerem essa viagem para conhecer bastante as ferrovias brasileiras. E aqui é uma operação também que é um dos grandes objetivos dessas 2 ferrovias, que é o transporte de minério. Bom, nós temos também o terceiro grupo de ferrovias. Então, nesse caso aqui, eu estou falando de 2 ferrovias importantes, que são a Ferronorte, que é uma ferrovia que liga o estado de São Paulo ao Mato Grosso, né? Uma ferrovia que também já teve grande parte do seu trecho já construído aí
de acordo com o que foi planejado, e também a Transnordestina Logística S.A., que é uma ferrovia que está ainda em construção, já tem mais de 10 anos aí de obras. É difícil saber aí quando é que isso aí vai terminar, mas é uma ferrovia que está sendo construída lá para interligar várias regiões do Nordeste brasileiro. Uma das diferenças desse contrato, dessas duas ferrovias, é que, além de transporte de carga, também a concessionária tem como obrigação a construção da ferrovia. Então é um contrato um pouco diferente do normal, né, quando a gente compara com outras ferrovias. São contratos também de vigência de 30 anos e também tem metas aí de produtividade, de redução de acidentes e também de investimentos. Então aqui vocês estão vendo a fábrica de dormentes lá em Salgueiro, também um local muito interessante para quem gosta de ferrovias. É uma estrutura muito interessante lá que foi construída. Como eu já falei também em vídeos anteriores, a Odebrecht era uma empresa que era responsável pela fábrica de dormentes, pela construção de boa parte dessa ferrovia transnordestina, mas ela acabou abandonando aí o projeto lá em 2012, 2013, e até desde aquela época a ferrovia ainda está em construção com grandes dificuldades aí, né? Então aqui uma imagem também interessante da construção da grade dessa ferrovia transnordestina, também os vagões que colocam o lastro da ferrovia, né? Aqui também uma foto muito interessante que mostra a operação de carregamento aí dos trilhos que vão para os vagões e depois seguem para a frente de obras, né? Bom, e também nós temos aí um quarto grupo de ferrovias, que são as novas ferrovias que estão em construção. Algumas, como a Ferrovia Norte-Sul, ela já concluiu, né? Depois de 40 anos de obras, ela finalmente chegou no estado de São Paulo, então a gente pode dizer que ela foi finalizada aí, né? E também temos uma ferrovia que ainda está em construção, que é a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, né? Também uma ferrovia que junto com a Ferrovia Norte-Sul fazem parte aí de um tipo de contrato muito específico, né? E principalmente porque essas ferrovias são uma concessão da Valec, que é uma empresa pública. Então é um tipo de contrato um pouco diferente, né? Então a Valec subconcessiona essas ferrovias para a iniciativa privada. Então é um tipo de contrato um pouco diferente. Os contratos com a Valec também, além de carga, também contemplam o transporte de passageiros, né? Apesar que a Valec ela só subconcessionou os serviços de transporte de cargas, o de passageiros ainda não aconteceu. Então essas duas ferrovias têm um prazo de vigência de contrato de 30 a 35 anos e também elas possuem aí metas de produtividade, de investimentos e de redução de acidentes. Então aqui vocês estão vendo um pátio de integração que fica lá muito próximo de Palmas, fica localizado no município de Porto Nacional. Então é aí uma foto aí da construção desse pátio. Vocês podem ver aí, isso foi em 2009, 2010. Então também é muito interessante acompanhar a construção desses pátios, né? Então, como uma das conclusões que eu reservei aqui para vocês sobre essa análise desses contratos de concessão, é que, na minha opinião, esses contratos privilegiam muito mais a segurança da operação do que propriamente de atendimento aos clientes, aos usuários, aos maiores interessados, que são os clientes ou os embarcadores, aqueles que são donos de cargas, né? Então, essa é uma da conclusão aí que eu verifico, né, que o contrato ele visa muito garantir a operação, para que não dê prejuízo para os concessionários, né? E a gente não vê muito essa discussão de qualidade de serviço, de atendimento a cliente, de satisfação do cliente. Isso não é muito comum nesses contratos. Então essa é uma das conclusões que eu chego com relação à análise desses contratos todos de concessão. Bom, como vocês sabem, eu gosto muito de trazer publicações para vocês, né, livros, sites e outras publicações, para que vocês também façam pesquisas, para que vocês também aprendam aí e criem o próprio conhecimento sobre as ferrovias brasileiras. Então, hoje, o que eu estou trazendo para vocês nesse vídeo é que eu queria que vocês
entrassem num site que existe da ANTT, da Agência Nacional de Transporte Terrestre, que trata justamente sobre a satisfação, as pesquisas de satisfação dos usuários das ferrovias brasileiras. Então é interessante isso, apesar de eu ter falado para vocês que não existe nos contratos esses indicadores de qualidade de serviço, né? A ANTT tem feito uma pesquisa aí que não é muito regular, mas existem algumas pesquisas que vocês podem consultar para verificar se o usuário das ferrovias de cargas e de passageiros, se eles estão realmente satisfeitos com o tipo de serviço. Então visitem esse site, né? É um site da ANTT, vocês vão poder acessar ali uma série de pesquisas e conhecer um pouco aí se realmente as ferrovias brasileiras estão atendendo às expectativas dos usuários. Então é interessante acessar esses relatórios, essas pesquisas aí, para poder conhecer bastante as ferrovias brasileiras. Bom, como atividade final desse 32º episódio, né, eu queria muito que vocês entrassem no Google agora, pesquisassem sobre os contratos de concessão das ferrovias. Então lá no site da ANTT também tem lá a relação de todas as ferrovias, né, e tem uma série de documentos, vários itens sobre contratos de concessão. E é muito importante que vocês entrem lá e acessem esses documentos todos para conhecer a história das ferrovias brasileiras. E é interessante notar que esses contratos eles possuem uma série de aditivos, né, que vão alterando esses contratos e às vezes elas mudam de forma bem substancial, né? Por exemplo, a Transoceânica Logística, num dos anexos e aditivos ali, eles acabaram tirando uma parte dessa ferrovia, né, que foi originalmente definido em vários projetos e estudos. Então é importante a gente acompanhar o contrato e também todos os aditivos, porque as coisas vão mudando ao longo do tempo. Então é importante que vocês acessem esses contratos e entendam como é que as ferrovias estão organizadas. Então é isso que nós tínhamos aí reservado para o 32º episódio. Fique agora com um vídeo especial que nós colocamos para vocês aqui.